Meus amigos, meus irmãos, vamos comentar um poema hoje, Estrada de Damasco, de José Soares Cardoso. Que o nosso irmão maior, Jesus, nos abrace e ore por nós nesse momento, que voltamos os nossos pensamentos à sua história e trajetória de vida por nós. Bem, os esclarecimentos a respeito da cultura em torno do cristianismo é muito rica, muito variável. Mas na sua essência, seja a religião que for, o resultado final é amar o próximo como a si mesmo. Pode ser apresentadas ou representadas quando pretendemos transcender e demonstrar uma espiritualidade em forma de romances, em pequenos contos, mensagens, poemas, peças teatrais, filmes, etc. Resolvemos levar uma mensagem a respeito do maior divulgador do cristianismo, Paulo de Tarso, bem como reverenciá-lo como um grande intelectual da época. Para isso, eu recomendo a todos leiam o imperdível livro lançado pela FEB em 1941, Paulo e Estevão, de Manuel, psicografado por Chico Xavier. Trata-se de uma obra-prima que pode potencializar a nossa fé e conhecimento em torno da nossa era cristã. Porque grande parte da população cristã muito deve e ouve pronunciar o nome de São Paulo, apóstolo, mas poucos conhecem sua trajetória como um mártir e divulgador dos ensinos de Jesus. Nascido na cidade de Tarso, na Sicília, hoje atual Turquia, um judeu considerado um cidadão romano na época. Não iremos mais além dessas informações de momento, que são muitas a respeito de Saulo, para não tirar o brilho a quem queira se aprofundar na sua história ao ler o livro dito por nós, ou então recomendado por nós, Paulo e Estevão. Então, sem mais delongas, vamos a um poema que traduz bem uma partezinha da história de Paulo, apóstolo. Começa assim. Ia para a estrada de Damasco o altivo Saulo, com carta do Sinédrio e autoridades, para prender os discípulos amados de Jesus, o Nazareno que morreu na cruz, em pleno testemunho da verdade. Olha, Saulo era considerado um doutor da hebraica sinagoga, em cujo cargo de rabino, à mercê do seu valor e inteligência, era o orgulho da própria raça hebreia. E buscava o condenado Maharatoga, que recebia, após urgentes esforços, um pedido das mãos do sacerdote da Judéia. Vendo no cristianismo então nascente, o maior inimigo de Moisés, procura persegui-lo rudemente, calcando sem piedade aos próprios pés. Apedrejando Estevão, ameaçando seus companheiros, que andavam pregando uma doutrina nova e extravagante, que falava de amor e de perdão, tratava um criminoso como irmão e tinha um carpinteiro por seu mestre. Ainda mais, chamavam-no de Messias. Não, e isto era demais. Isto era uma afronta aos nomes de Abraão, Moisés, Elias. Pois bem, e vai para Damasco Saulo, decidido defender a grei do judaísmo. Teria que abafar aquelas vozes daqueles que se erguiam e defendiam o cristianismo,
Aqueles pescadores pagariam caro a sua ousadia de ir à Palestina pregar ao povo eleito uma doutrina contrária ao milenário mosaísmo. Mas, no caminho, perto de Damasco, sob as bênçãos da própria luz do dia, prostra-se ao chão extasiado Saulo. E o carpinteiro que morreu na cruz, radiante e resplandente luz, naquele instante ali lhe aparecia. Ia dizer-lhe calmo e sereno: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, meu amigo? Quem és, Senhor? Que tens a ver comigo? Eu sou Jesus, responde-lhe a visão, a quem tanto persegue quase sem pensar. Escuta-me, eu te falo o coração. É duro assim para te recalcitrar irreverente contra o aguilhão. O que quer o Senhor que eu faça? Perguntou Saulo, tendo já opresso o peito. Segue a Damasco, responde-lhe a visão, e lá saberás o que deverá ser feito. Sentindo que vibrar em seu espírito os clarins augusto da verdade, naquele instante transformou-se Saulo, a quem Jesus chamou vaso escolhido, num pregador brilhante e destemido, que veneramos hoje como Paulo, o grande apóstolo da gentilidade. E assim, completo uma observação. Gentil. Eram os povos diferentes dos judeus e israelitas, o que o poeta emprega o termo no plural como gentilidade. Assim, meus amigos que gostaram deste poema ou desta informação, dê o seu like, compartilhe com seus amigos ou mesmo companheiros de jornada da cultura do conhecimento dos personagens da história da humanidade. E sempre termino dizendo a minha gratidão a todos que assistir esse vídeo e assim cooperar. Muito obrigado.